Olá a todos, eu sou Hélder Raimundo, pedagogo, historiador e escritor, mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Bom, a minha profissão de escritor, ela é recente. Lancei meu primeiro livro em novembro de 2022, chamado Desequilíbrio, a decomposição na ausência de sentido e a obrigação de existir. A imagem não vai pegar aqui, mas para quem quiser pesquisar na internet, a capa está maravilhosa, cheia de detalhes, cheia de referências ao que o livro traz. O livro é inspirado em autores como Jorge Luiz Borges, o argentino Jorge Luiz Borges, o tcheco Franz Kafka, o austríaco Sigmund Freud, Platão e William Shakespeare. Qual que é a preocupação do meu desequilíbrio? O que eu quero apresentar? Primeiro de tudo, é uma obra ficcional. Eu tento apresentar o quem somos nós pelo viés desses autores que eu citei. Então eu começo a narrativa ali explicando alguém que está no hospital, que acorda sem saber o que está acontecendo, sem saber o que ocorre em sua vida. Sabe aquele momento que você perde todo o sentido, né? Então ele acorda no hospital e começa a narrar sua percepção de mundo. E aí ele se depara com vários problemas. Por quê? A nossa percepção do mundo, ela é afetada por muitas coisas. Ele é afetado por nossa disposição, por nossa constituição física, se os nossos órgãos sensoriais estão em pleno funcionamento ou não. Ela é afetada de certa maneira pela nossa cultura. Então, uma pessoa que lê Shakespeare, ela vai ver o mundo de modo diferente. Uma pessoa que lê Kafka vai ver o mundo de modo diferente. E essa dúvida, né, essa incerteza acaba pairando no nosso personagem, no meu personagem principal, que é o Antoine Gramsci. Então eu faço uma narrativa ficcional da impossibilidade desse nosso estar no mundo, no desabrigo. Sabe quando deixamos de acreditar que tudo está nas mãos de Deus e que tentamos entender para onde vamos e quem somos? Eu uso a literatura, a psicanálise e o sujeito como um ser social para entender esse estar no mundo e desenvolvo um romance em que você pode não só ler o enredo objetivo da história, como poderá, sem dúvida, saber um pouco sobre você mesmo, sobre quem somos nós de fato. O que será que nós fazemos e para onde vamos? Incorporo aspectos mitológicos para explicar nossa essência e tento, por meio da ficção, fornecer ao leitor que não conhece nenhum dos autores citados a possibilidade de conhecer, de entender a teoria psicanalítica, de entender, por exemplo, a percepção das impossibilidades kafkianas ou as brincadeiras que o Jorge Luiz Borges fazia na hora de relatar o indivíduo. Brinco muito com a relação entre tempo e eternidade e espero sinceramente que vocês possam abrir esse livro ali, abrir na Amazon, ler a parte que é gratuita, tem sempre uma amostra grátis no site de venda. Então leia as primeiras páginas, vê se é interessante e convido vocês a adentrar nesse universo da escrita, nesse universo das impossibilidades, que é o que Desequilíbrio oferece. Então meu Desequilíbrio, eu vou ler aqui para vocês a apresentação. Desequilíbrio, a decomposição na ausência de sentido e obrigação de existir, é um livro que permite ao leitor adentrar no universo de Platão, de Borges, de Kafka e de Shakespeare, e no romance da existência, para responder à pergunta: quem somos nós? O leitor é levado a refletir sobre o nosso estar no mundo, sobre os conflitos humanos, a limitação de nosso ser e outros temas que são apresentados em uma trama envolvente e em uma linguagem simples, mas que é capaz de adentrar em questões complexas da psicanálise, da literatura, da filosofia, da sociologia e das humanidades como um todo. Desequilíbrio permite ao leitor ver o mundo por meio de uma imensidão de autores, combinando ideias, cenários e sensações, e, ao mesmo tempo, apresentando questões que permanecem atuais e que sempre estarão conosco a cada ciclo de nossa vida. Então isso apresenta um pouco. O sumário ali já traz um pouco do que eu quero dizer para vocês. O capítulo 1, confusões entre espírito e matéria, quem eu era, quem eu sou.
Capítulo 2, Espírito Literário Shakespeariano, Fragmentos daquilo que fui. Capítulo 3, Indiscernível, a inescapável tentativa de ser. Capítulo 4, Teoagonia, as deformações da criação. Capítulo 5, Artífices de Urano Residual, Digressões. O capítulo 4 e o 5, eu brinco muito com a mitologia grega, eu refundo, faço uma nova mitologia da criação. Capítulo 6, Metamorfoses, um novo K de Kafka. Capítulo 7, Freud e as fissuras de Pandora. Também faço a relação de Freud com a mitologia grega. Capítulo 8, Com Amor Sigmund, Delírios no Salpêtrière. Salpêtrière é o hospital localizado na França, na qual Sigmund Freud foi fazer o seu estágio com Jean-Martin Charcot, para entender um pouco mais e ajudar a construir a teoria da psicanálise. Então o Freud, o Charcot, todos os personagens reais viram personagens fictícios em minha narrativa. Eu convido você a ler Desequilíbrio, porque você vai conhecer a biografia de Freud, vai entender um pouco de Kafka, o Borges é personagem meu. Então várias pessoas históricas são colocadas como personagens e numa linguagem bem tranquila. Capítulo 9, a epistemologia da loucura e o mal-estar na civilização, um pouco mais de teoria freudiana. Capítulo 10, Charcot e Freud, memórias distorcidas de uma análise interminável. Sabe aquele momento que você lembra de coisas que não aconteceu? Se você está feliz, você lembra do passado com felicidade. Se você briga com uma pessoa, você modifica essa lembrança. Esse capítulo traz essas questões. Capítulo 11, Kafkiano em Borges, Entre Espelho e Labirintos de uma Mente Analisada. O 12, Uma Mente Sem Lembranças, Irrupções Instintivas no Vazio do Ser. Capítulo 13, O Insustentável Desejo de Ser, Vidas em Decomposição, que nós o tempo todo tentamos dar sentido à nossa vida, tentando fazer as coisas do nosso modo. Capítulo 14, Sonhos Despedaçados nas Rodas da Realidade. Nós sonhamos uma coisa, mas às vezes o mundo, as pessoas ou o nosso próprio corpo nos abandona. A minha narrativa de Desequilíbrio fala um pouco sobre isso. O meu personagem Antonio Gramsci, um dos principais, é inspirado no italiano Antonio Gramsci, né? Alguém que pensou que ia fazer muitas coisas, mas nasce com uma deformidade na coluna, nasce pequeno, corcunda, doentio, é preso pelo fascismo. Então nós sonhamos muitas coisas, nós desejamos fazer muitas coisas em nossas vidas, mas não basta desejar, né? A autoajuda ensina quem quer consegue, você pode. Não é muito assim. Nós sabemos que há vidas que parece faltar um pouco de sorte, que podemos fazer qualquer coisa, mas se essa fortuna no sentido maquiavélico não existir, certamente poucos podemos fazer em nossas vidas. E o final, vida, o horizonte das incertezas no reino das possibilidades que se bifurcam. Então esse é a apresentação do meu Desequilíbrio. Provavelmente eu lerei com vocês alguns trechos, tentando difundir um pouco mais essa minha literatura, e eu espero que vocês apreciem. Desequilíbrio, a decomposição na ausência de sentido e obrigação de existir, de Hélder da Silva Raimundo. Esse é o primeiro vídeo que eu falo especificamente do livro. Farei mais vídeos seguindo essa linha, lendo com vocês a introdução ali.